O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Meus irmãos e irmãs, continuamos nossa leitura corrente do Evangelho de Mateus ao longo da semana e iniciamos hoje as páginas talvez mais conhecidas do Evangelho, do Sermão da Montanha. Jesus sobe o monte e, ao chegar no topo, assenta-se. E do alto ensina as multidões. Para Mateus não há dúvida, Jesus é o novo Moisés. Ou melhor, Jesus é o Moisés levado à plenitude. O que Moisés fez no Antigo Testamento de um modo prefigurativo, para que a gente entenda de um modo meio embaçado, Jesus agora o faz de modo definitivo e de um modo explícito. E Moisés subiu ao monte para dar ao povo a lei. Jesus agora dá a verdadeira lei, o verdadeiro mandamento. Coincidentemente, nós temos as bem-aventuranças, 10. Para que nós nos recordemos agora que o fundamento da lei de Deus não é uma coerção moral ou ética, mas o fundamento da lei de Deus é a bem-aventurança, é a felicidade. Bem-aventurados, ao mesmo tempo que é um imperativo, é uma promessa. E é justamente estas promessas que são os guarda-reios da vida do cristão. Nós não temos medo de sermos perseguidos, maltratados. Nós não temos receio de viver uma pobreza em espírito. Não desesperamos nas aflições. Buscamos a pureza no coração. Esforçamo-nos para ser misericordiosos e promover a paz. Acolhemos as consolações, porque, em primeiro lugar, o coração de Jesus viveu e é para nós protótipo de tudo isso que Ele nos diz. Aqui nós temos um bom modelo. As bem-aventuranças não é alguém que ensina de fora. As bem-aventuranças é alguém que com a sua vida nos mostra o caminho. Porque quem mais viveu a radicalidade da pobreza em espírito, a mansidão,
a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza? Quem mais buscou incessantemente promover a paz? Quem mais foi perseguido do que nosso Senhor Jesus Cristo? Justamente por isso, Ele é um modelo. E ouvindo hoje a palavra do apóstolo na sua segunda carta aos Coríntios, gostaria de tomar apenas uma das bem-aventuranças hoje, para à luz dela, nós redescobrirmos o caminho que nos conduza verdadeiramente para a vida. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando a gente escuta isso, parece que há uma forma de conformar o nosso coração com a aflição, né? Mas não é. Não é simplesmente um aniquilamento ou um anestesiamento da nossa consciência frente às nossas dificuldades, mas é uma consciência profunda que brota da fé. E que o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eis aqui dois grandes atributos que mostram-nos quem Deus é. Deus é Pai das misericórdias. Deus é o Deus das consolações. E aí está uma certeza que, se no Evangelho é promessa, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na primeira leitura já é uma certeza. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos dele, possamos também consolar os que se acham em quaisquer tipo de sofrimento. Aqui está para nós, meus irmãos, o porquê e o para quê. O porquê das bem-aventuranças, porque Deus é bem-aventurado, porque Deus é assim. E o para quê é para que nós possamos viver em Deus, para que a nossa vida seja de fato uma vida semelhante à de Jesus, ao ponto de a gente dizer: vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Agora, meus irmãos e irmãs, nós já recebemos de Deus o necessário para nos empenhar lealmente em viver e dar testemunho da bem-aventurança, a começar da consolação. O quanto o Senhor nos consola, o quanto nas nossas lutas, fadigas, cansaços, desmotivações, se a gente é capaz de elevar o nosso olhar para o alto, nós percebemos sinais da presença de Deus, que mais do que enxugar lágrimas, está do nosso lado, está ali sempre conosco, para que a gente faça o mesmo. Esta é a medida do cristão. A medida que recebemos é a medida que nós somos chamados também a dar, a distribuir. Consolados para consolar. E a nossa maior consolação é saber que tudo nesta vida passa, inclusive a própria vida. Não há dor que dure para sempre, não há sofrimento que dure para sempre, não há alegria que dura para sempre, mas tem uma coisa que permanece: o céu. Se o céu for a nossa meta, o nosso coração tem um grande consolo, de saber aquilo que o apóstolo Paulo também vai dizer: eu sei que os sofrimentos do tempo presente nem sequer pode ser comparado com a esperança a qual fomos chamados. E é isso que Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Sim, existe um céu. E esta nossa alegria é saber que as aflições do tempo presente, quando sofridas por amor a Ele, são para nós garantias de que viveremos para sempre com Ele. Portanto, meus irmãos e irmãs, empenhemo-nos em buscar estas virtudes que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Todas, ousaria dizer, são desmembramentos da primeira. As aflições
a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza no coração, a busca pela paz e a firmeza nas perseguições, tudo é fruto da primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não é uma promessa, é uma certeza. Não é, porque deles serão. Não, porque deles é. O céu é de quem é pobre em espírito. E o sinal da pobreza em espírito é esse desapego de si, para depender somente de Deus. Um desapego tão grande que assume tudo com muita alegria, porque sabe que tudo que o Senhor nos permite viver é para a nossa edificação. O consolo de quem é pobre em espírito não vem de fora. O consolo do pobre em espírito é saber que a sua única riqueza é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Portanto, meus irmãos e irmãs, começando mais uma semana, lembremo-nos, o Senhor nos deu a verdadeira lei. E a verdadeira lei passa pela abertura do nosso coração, para esperar, depender somente de Deus. Ousemos nesta aventura. Vivamos mais desprendidos de nós mesmos. Vivamos mais disponíveis ao outro. E assim nós experimentaremos um consolo tão grande de poder dizer: tudo que tenho é de Deus e tudo que vivo é para Deus. Se a nossa vida estiver escondida em Cristo, saberemos passar pelo tempo presente sem nos apegar com o presente, porque sabemos, a nossa vida é no céu. Bem-aventurados os que realmente se dispõem a confiar e a depender do Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Porque não só receberão como herança o reino prometido, mas desde já têm o antegozo, já têm um aperitivo desse reino, nos consolos que o Senhor nos concede a cada dia, como demonstração da sua presença, como demonstração de um amor insistente que espera por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor confiantes as nossas preces.